Estamos no fim de mais um ano letivo. Resolvi voltar à minha anterior escola, onde fiz a minha licenciatura, o ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão, agora chamado Lisbon School of Economics and Management. O ISEG, que nos anos 70 se designava por ISE, Instituto Superior de Economia, é uma escola centenária, na zona de Santos, da Estrela, perto da Assembleia da República, e que teve diversas denominações ao longo dos anos. Ele foi primeiro o Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, depois Instituto Superior de Economia nos anos 70 e mais tarde Instituto Superior de Economia e Gestão. Foi aqui também que nos anos 70, no ano de 1972, na sequência de um movimento estudantil contra o regime ditatorial que vigorava na altura, foi assassinado o nosso colega de Direito, José António Ribeiro dos Santos, pela PIDE-DGS. Escola antiga com largas tradições, mas também modernizada pela lecionação das novas técnicas de economia e gestão e que a área tecnológica aportou a estes domínios da ciência e da técnica. É sempre com prazer que volto a estes corredores, onde nos anos 70 fiz a minha licenciatura e que também há mais de 25 anos dou aulas nas pós-graduações desta mesma escola. Esta área que hoje em dia é o estacionamento, um dos estacionamentos da escola, agora alcatroada, lembro-me bem quando cá estava que era terra, ao fundo aquele edifício era a cantina e lembro-me bem de, em 1972, estar ocupado pela polícia de choque na sequência dos movimentos que os estudantes das diversas universidades de Lisboa e de todo o país fizeram de protesto contra o anterior regime. O ISEG, o Calhas, como nós chamávamos na altura, por se situar na Rua do Calhas, está, como vos dizia há pouco, bastante mais modernizado, embora tenha aproveitado as instalações da antiga emissora nacional, onde estava sediado nos anos 70, tendo posteriormente feito alguns edifícios complementares na área que era confinada à Direção-Geral de Saúde há bastantes anos. Foram estes anos 70 muito interessantes, embora conturbados e com impactos diversos a nível do sistema de ensino em Portugal, mas que, de alguma maneira, surgiram na sequência dos movimentos de França de maio de 68, mas que tiveram a virtualidade de abrir a escola, o ensino, a universidade, os estudantes, à realidade que os envolvia, de onde estavam, tinham estado bastante afastados, enfim, nas décadas anteriores. Os estudantes, nestes anos que antecederam o 25 de abril de 1974, lutavam pela liberdade, pela participação na sociedade, pela abertura do ensino, às novas realidades sociais e políticas que rodeavam o país e que se disputavam em toda a Europa. Mas chega de passado. O passado é importante, de facto, para estabelecer as bases, os pilares da construção do presente e do futuro, mas é do futuro que queremos falar. Então este é mais um Marketing Mania Talks, neste caso do Marketers. Estou aqui no ISEG com o Dr. Jorge Borges, recém-chegado, em abril, creio eu, como assumindo o cargo de Diretor de Marketing e Relações Externas do ISEG. Rapidamente, o Dr. Jorge Borges foi Diretor de Marketing nas áreas tecnológicas, no Edu Technologies, na Toshiba, responsável por Portugal, Ibéria e depois da Europa, Diretor de Marketing da HP e, na sua formação base, é licenciado em Gestão, pelo ISCTE, e com pós-graduações em várias áreas de tecnologia e marketing digital, na Universidade Católica, na ESE, no INSEAD e na Harvard Business School. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, eu. Por estar aqui comigo. Com uma carreira na área das tecnologias, até ao momento, basicamente na área das tecnologias, sim, no mundo empresarial, o que é que o levou a decidir vir para o ISEG? Sim, de facto foi aqui uma mudança grande, mas essencialmente por duas
razões. Uma que teve a ver com a vontade de estar mais, seja, uma mais pessoal e uma mais profissional. Né? Mais pessoal tem a ver com a vontade de estar mais perto de casa, de viajar menos, né? Ou seja, é uma vida desafiante, mas também extenuante e portanto, estar mais perto da família e, portanto, isso foi uma razão que pesou. E outra teve a ver com o desafio em si, né? Ou seja, o ISEG tem uma nova presidência, a professora Clara Raposo está também em funções há cerca de um ano e, portanto, e foi ela que me desafiou e ela quer de facto imprimir aqui uma nova dinâmica, tem vontade e tem uma ambição muito grande para o ISEG e, portanto, isso também ponderou na minha decisão. Por outro lado, também há a própria atratividade do setor, se quisermos, ou seja, o setor da educação isto é uma área fascinante, fascinante pelo facto de as pessoas serem em simultâneo matéria-prima e produto final, né? Ou seja, as instituições de ensino têm aqui uma responsabilidade muito grande, né? Ou seja, na criação e na transformação dos alunos, né? que nelas confiam. Portanto, ou seja, como dizia, um setor fascinante e de facto em grande transformação, no sentido de ser bastante mais competitivo, não estar fechado ao mercado interno, de estar a globalizar, a tornar global e esta atratividade toda e também achar que exatamente por isso eu poder ter a oportunidade de aportar muito do know-how que eu fui acumulando em marketing, essencialmente tecnologia, mas muito orientado seja a B2C como a B2B, e há muitas coisas que de facto se podem replicar, ou seja, best practices que ainda não que estão agora a começar a ser usadas nesta área, portanto, ou seja, poder ter aqui uma influência direta e, portanto, ou seja, isso foi parte ajudou nessa decisão. Aliás, é curiosa a expansão do marketing para estas áreas. Isto tem um pouco a ver também com a concorrência, não é? Aqui há 20 anos ou 20 anos, se calhar menos atrás, não havia marketing nas universidades, nos hospitais, na cultura, não é? Sim. E à medida que existe hoje em dia, o mercado do ensino é um mercado concorrencial, não é? Bastante. Sim. É um mercado bastante concorrencial e as escolas e as instituições superiores não podem estar como estavam anteriormente, quase que fechadas em si mesmas, à espera que alguém viesse bater à porta por querer entrar. Não? Exatamente. Sim, com os números clausos, com essa coisa toda. Hoje em dia, de facto, é um mercado concorrencial, portanto, certamente traz novos desafios e é sempre interessante uma pessoa que está habituada ao mundo empresarial vir para este outro tipo de organização. Que, aliás, eu acho muito interessante, porque era uma coisa também que havia no passado, segundo a minha perspectiva, que era a própria escola e o ensino estavam um pouco fechados ao exterior. Não é? Isto, hoje em dia há necessidade de juntar o meio empresarial ao meio. Portanto, estes aportes de quem tem experiência são de facto interessantes. Então, mas perante esta nova... Será que podemos esperar um novo ISEG? Estamos à espera do novo ISEG, um novo presidente, a professora Clara Raposo, chegou agora. Quais os principais desafios que acha que vai enfrentar? Eu diria que então teremos um novo ISEG, ou seja, o ISEG vai continuar na essência como até aqui, né? Ou seja, aquilo que vamos ter seguramente novo vai ser uma nova forma de comunicar a marca ISEG e de percepcionar, né? Ou seja, há aqui, do ponto de vista de desafios, eu tenho aqui dois grandes desafios, até porque, três, mas porque do ponto de vista do marketing há aqui duas áreas, há a área da universidade, né? Ou seja, da parte do ISEG, das licenciaturas, dos mestrados e dos doutoramentos, e depois há a área da formação de executivos, né?
e portanto, ou seja, os desafios são distintos numa e noutra, não é? Ou seja, no ISEG tem muito a ver com o trabalhar exatamente esta questão da comunicação e da reputação, não é? Do posicionamento da marca, seja em Portugal, seja fora de Portugal. A parte da formação de executivos, muito a ver também passa por aí, e obviamente elas complementam-se, se quisermos, mas o foco é muito mais na lógica quase numa lógica de marketing B2B puro, no sentido de comunicação não tanto focada na reputação e na comunicação, mas mais focada na angariação de leads para as diferentes formações de executivos que temos, dos MBAs, das pós-graduações, dos cursos de inscrição aberta. E, portanto, são de facto dois desafios diferentes, e depois com alguns pontos comuns, como disse, complementam-se, porque as marcas ou seja, a marca é mesmo no sentido de ISEG e depois ISEG Executive Education, mas depois aqui com alguns desafios comuns que têm a ver com a questão da plataforma digital, que vamos ter que repensar e atualizar, e com a questão dos conteúdos, né? Tudo o que envolve conteúdos e os diferentes canais de distribuição desses conteúdos, e depois o como alavancar a rede a comunidade da alumni do ISEG, que é enorme, bastante extensa, né? Ou seja, nós somos a primeira escola de economia e gestão do país, portanto, ou seja, temos uma comunidade de alumni bastante extensa, e portanto como alavancar não apenas uma lógica de comunicar com esses stakeholders, mas também como aproveitar essa comunidade de pessoas que mantêm, obviamente, uma relação emocional com a escola, e portanto, como alavancar essa comunidade, como dizia, para os integrar na própria comunicação, digamos assim, seja na perspectiva de licenciaturas, mestrados, seja na perspectiva de formação de executivos. Mas quando falamos em marketing, não podemos deixar de falar em marca. Falou na marca ISEG, mas como é que caracterizaria a marca ISEG? E há outro aspecto que é muito difícil, não é? Sempre nas marcas, e em particular nestas áreas, que é o que é que distinguirá a marca ISEG das outras? Sim. A marca ISEG é uma... Que atributos é que tem esta marca? Tem o atributo o primeiro atributo é a história, né? Ou seja, termos sido a primeira Universidade de Economia e Gestão do país. Acabamos de fazer agora 108 anos. Atributo qualidade, né? Ou seja, uma marca que está claramente associada à qualidade de ensino, qualidade de investigação. Pluralidade e diversidade, né? Ou seja, no sentido em que não há uma... Ou seja, há várias abordagens, não há uma lógica seja ao nível do ensino, seja ao nível do corpo docente, ou seja, há uma pluralidade e diversidade grande, e portanto, ou seja, eu acho que estes são os atributos principais da marca, que depois se refletem nesta assinatura que temos, que é o Open Minds for a Better World. Mas eu diria que é essencialmente aqui. Temos, de facto, como dizia, um desafio muito grande de trabalhar a reputação e as percepções da marca, não é? Ou seja, eventualmente há áreas ao nível das percepções da marca que podem ser trabalhadas melhor, e estamos a fazer exatamente agora esse levantamento para depois então equacionarmos se vamos fazer, ou seja, definirmos ou
olharmos para o posicionamento e vermos só que se este posicionamento é o mais adequado, se é preciso alterar o que quer que seja, ou seja, se vamos mexer porque ou seja, como dizia, ou seja, não vai existir um novo ISEG. O ISEG existe e a parte boa também aqui é que é no core, ou seja, todos estes atributos são atributos que existem e são muito fortes, né? Podem, em alguns casos, ser potenciados e, portanto, ou seja, aqui a minha função, o meu desafio é muito por aí, né? Ou seja, é o de pegar exatamente nesta oferta que é de qualidade, um produto de qualidade que eventualmente pode nem sempre ser percepcionado nesse sentido e, portanto, ou seja, de facto adequar esta questão da realidade com as percepções, se quisermos. Por exemplo, quando falamos em formação empresarial, normalmente ressalta sempre, em primeiro lugar, a opinião pública, não, enfim, acho que não está feito nenhum estudo de mercado sobre isso, mas ressalta sempre a católica, ressalta a nova, também o ISEG, o ISPE, etc., mas provavelmente a nível executivo, o ISEG não aparece em primeiro lugar. Sou pena de estar a cometer um erro e estar a afirmar isto, mas normalmente, quer dizer, se calhar os mídias têm algum peso nisso, têm algum peso em ajudar nessa percepção, mas acaba por aparecer sempre essas outras escolas. O que é que acha disso? Acha que tem que se fazer alguma coisa em termos da comunicação para mudar essa percepção? Sim, eu acho que sim. Ou seja, exatamente é por isso que aqui estou. Não? Ou seja, eu diria que essas outras escolas que referiu estiveram ou deram-se conta desta realidade mais cedo, né? Ou seja, começaram a trabalhar mais cedo nesses aspectos, no aspecto de olhar de adequar a oferta e olhar para a oferta, adequá-la ao mercado internacional, ou seja, esta abertura ao exterior, se calhar começaram mais cedo e obviamente, e depois também usar o marketing como parte da estratégia, ou seja, como dizia, ou seja, o marketing não pode ser ou quando o marketing não é colocado no centro da tomada de decisão estratégica, exatamente corre-se esse risco, e eu acho que o que essas outras escolas fizeram foi, ou tiveram essa noção mais cedo, e obviamente neste momento estão a tirar vantagem exatamente de terem começado mais cedo. Ou seja, por exemplo, agora no que diz respeito aos conteúdos e às matérias letivas, eu penso que uma percepção também... Estou aqui numa dupla, ou se calhar com pouca isenção, porque por um lado fui licenciado nesta escola há muitos anos, e dou aulas cá, não é? Como sabe, e pronto, mas também atento àquilo que parece que é a percepção externa da escola. Mas quando se fala, agora é um bocado ligado mais aos conteúdos, quando se fala em economia e gestão, provavelmente ressaltam logo em primeiro lugar, e sou pena de estar neste momento a errar, mas ressalta talvez a católica e ressalta a nova. Quando falamos em finanças, gestão de finanças, não é ligada a finanças, ressalta o ISEG. Mas quando falamos, por exemplo, em marketing, nunca ressalta o ISEG, ou raramente ressalta o ISEG. Ressaltará também os IPANs, enfim, desta vida por várias razões, mas o ISCTE talvez tem um núcleo mais forte, embora, pela minha percepção, pelo conhecimento que tenho aqui, o ISEG tem vindo também a investir nessa área e a criar cursos diversos na área do marketing. Não é? Sim, eu diria que, lá está, ou seja, isto tem tudo a ver, como falava há pouco, entre realidade e percepções, não é? E o papel do marketing e da comunicação exatamente em transformar essas percepções. Porque do ponto de vista, ou seja, aquilo que estava a dizer há pouco, ou seja, outras escolas terem feito esse trabalho e terem começado do ponto de vista de marketing mais cedo, isso não quer dizer que o ISEG não tenha feito também esse trabalho do ponto de vista da oferta, mas a todos esses níveis, não é? Ou seja, porque quando nós vemos em termos de qualidade de ensino, quando nós vemos os diferentes prémios
que em diferentes áreas, seja da área de finanças ou de marketing ou de economia, que os nossos alunos ganham em Portugal e fora de Portugal. Ou seja, eu diria que em termos da qualidade de ensino e da oferta educativa, obviamente depois depende da perspectiva e da análise que se faça, mas eu diria que nós estamos no topo a par ou melhor que os outros. Aqui a questão depois tem muito a ver com isso, exatamente da necessidade ou da importância de usar a comunicação para adequar a realidade com as percepções. E de facto nós aí temos um trabalho muito grande a fazer. Talvez tenha acontecido um bocadinho ao ISEG aquilo que aconteceu basicamente com várias áreas, entre os incumbentes e os que chegam. Por várias razões, algumas boas, a maior parte boas da história do ISEG. O ISEG teve momentos de perturbação, como todas as empresas e o país tiveram. E estas novas escolas surgiram um bocadinho depois, faz lembrar um bocado na área financeira, em que havia os bancos que cá estavam e apareceu o Milênio, na altura o BCP, parecia que era tudo bom e melhor, porque eram propostas novas que apareciam do zero e não tinham o peso, neste caso o peso negativo do passado, no caso do ISEG. Portanto, a questão não é o peso negativo, mas é aproveitar um bocadinho esse passado também, obviamente, que naturalmente tem alguns aspectos positivos, ou bastantes. No que diz respeito então, mas como é que caracterizaria a marca ISEG face a outras concorrentes? Esta talvez seja uma pergunta difícil, é fácil dizer o que é a visão do ISEG ou o que é a missão, mas ou talvez para outra questão ao contrário, uma pergunta que eu gosto sempre de colocar é assim: eu se fosse potencial aluno e ainda sabes porque é que eu havia preferido o ISEG em relação a outras escolas? Eu diria que algumas delas têm a ver exatamente com os atributos da marca que falei há pouco, porque de facto refletem-se depois na prática, na questão dos nossos diferenciadores, né? Ou seja, que tem a ver com qualidade, a excelência no ensino e na investigação. A questão da investigação também é importante no sentido em que é uma área, ou seja, nós temos bastantes centros de investigação, há um enfoque muito grande e, portanto, ou seja, não é o ensino pelo ensino e, portanto, isso e aí há uma diferença grande para outras escolas, né? Ou seja, a questão da investigação, que não é necessariamente apenas interessante para quem quer seguir um percurso académico, ou seja, se quisermos ir ao fundo das questões, se quisermos, ou seja, e não necessariamente ficar pela rama, passa muito por aí, né? Ou seja, e o ISEG diferencia-se dos outros por isso, né? Portanto, ou seja, quem valorizar, seja nestas áreas de competência onde nós estamos, né? Ou seja, nas finanças, na economia, na gestão, na matemática aplicada à economia e à gestão, né? Portanto, ou seja, não apenas a excelência de ensino, mas também a excelência de investigação. Isto é uma questão importante. O outro diferenciador que faz parte dos atributos da marca, mas é de facto um diferenciador que tem a ver com como dizia há pouco, a pluralidade e a diversidade de opiniões. Este outro aspecto tem a ver com o incentivo ao espírito colaborativo, né? Exatamente, tem um bocadinho a ver com essa questão da pluralidade e da diversidade, porque, ou seja, de facto, incentiva-se à colaboração, à inovação e ao empreendedorismo. E outro diferenciador, eu diria que não tem a ver diretamente com a marca ISEG, tem a ver com a nossa localização geográfica, que é a questão da centralidade, né? Ou seja, o facto de estarmos no centro de Lisboa, né? Ou seja, não em Lisboa, no centro de Lisboa. Isso pode também ser um diferenciador e pode ser um atrativo para alguns alunos. E depois o facto de, ao nível, e aqui, lá está, tendencialmente pensamos sempre muito na lógica nacional, mas depois e do ponto de vista de marketing é cada vez mais importante, que é a questão internacional. E quando falamos na questão internacional e na atratividade para públicos internacionais, o facto de fazermos parte da Universidade de Lisboa, que é a maior universidade do país, pesa também como diferenciador, não? Ou seja, e alguns mercados claramente privilegiam essa questão. Claro. Esta pergunta é sempre, normalmente as organizações não gostam nada que se faça e normalmente nem respondem. Eu tinha pensado aqui, como é que se estrutura o marketing no ISEG? Como é que
se organiza o Sim, marketing? nós estamos aqui mas eu vou responder sem problema. Estamos num momento de análise e definição, e eventualmente vamos fazer algumas mudanças para melhor, porque na prática o que acontece é que nós temos uma equipa relativamente reduzida, somos menos de 10 pessoas, e que, como é que estamos organizados? Temos uma lógica de owners, pessoas que estão diretamente relacionadas com a oferta, né? Ou seja, que estão quase como gestores de produto das diferentes áreas da oferta educativa, de pessoas que estão focadas na parte das licenciaturas, na parte portanto, todo o marketing que tem a ver com licenciaturas, com mestrados, com doutoramentos, com o MBA e com a formação de executivos, né? E depois temos áreas transversais que, de certa forma, trabalham depois em conjunto com as áreas verticais de produto, que têm a ver com eventos, com digital, com comunicação. E, portanto, esta abrangência toda numa lógica há aqui algumas áreas que estão deficitárias, portanto, ou seja, nós estarmos aqui a repensar o modelo e a repensar os recursos, mas é como estamos organizados. Pelo conhecimento tenho também de algumas escolas, não só o ISEG, as escolas às vezes têm diversos centros de competência, não estou a falar em termos de investigação, mas até em termos operativos, têm diversos centros, diversas áreas, que nem sempre é fácil depois conjugar tudo. Estou-me a lembrar aqui no ISEG, temos o SES, temos o IDEF, como é que se conjuga isso tudo? Quer dizer, cabe o papel central ao marketing do ISEG, todo o aspecto da comunicação e das relações com o exterior? Sim, ou seja, estamos também ainda a fazer um bocadinho porque de facto há muitos stakeholders internos, os que referiu e outros, por exemplo, ou seja, porque existem alguns departamentos que de certa forma que são touch points e, portanto, ou seja, do ponto de vista de não tendo diretamente a seu cargo a comunicação, também são relevantes no contacto com os alunos, ou os potenciais alunos, ou os ex-alunos, como, por exemplo, o caso do departamento de carreiras, ou o departamento dos alunos internacionais. E, portanto, ou seja, aquilo que estamos a fazer é o objetivo é exatamente que se faça o levantamento desses e portanto tenho estado a falar neste pouco tempo de casa que tenho estado a falar exatamente com todas essas áreas para ponto número 1, para tentar perceber qual é a realidade, né? Ou seja, exatamente por questões históricas, em alguns casos, alguns desses stakeholders internos tinham também a componente de comunicação para fora, outros não, outros apoiavam-se no marketing, portanto, ou seja, ponto número 1, ver o que é que faz, até porque nem todos esses stakeholders internos, mas alguns não são necessariamente internos, têm protocolos com alguns centros de investigação, não são necessariamente parte, e portanto, ou seja, e agora é um bocadinho fazer o levantamento e estamos a trilhar esse caminho do diálogo, de identificar a realidade e tentar ver como melhorar para o futuro. Então, de facto, é uma realidade complexa, de facto, sim. Quando se fala em marketing, enfim, não se pode deixar de falar no digital. Como é que se coloca essa questão aqui ao marketing do ISEG? Qual é o papel do digital, digamos, no planeamento e na prática do marketing do ISEG? Ou qual vai ser, provavelmente? Sim. Não, o digital, mesmo que, ou seja, respondendo em dois tempos. O ponto número 1, ou seja, como dizia há pouco, um dos grandes desafios que temos tem a ver exatamente com a questão da plataforma digital que vamos ter que reequacionar e reestruturar e atualizar, né? Porque de facto é uma área, e já o segundo tempo da resposta, porque o digital é crítico, eu diria que se pensarmos que os nossos, e quando falamos dos alunos ou potenciais alunos ou candidatos a alunos nas licenciaturas, já são
digital native, né? Portanto, ou seja, e portanto nós temos que garantir que conseguimos comunicar. Quer dizer, que a percepção não seja negativa, porque às tantas podem chegar à escola e ficar assim, bem, eles estão atrás de nós. Sim. Estão atrás de nós. Portanto, ou seja, nós temos que garantir que temos infraestrutura digital para estarmos permanentemente em contacto, seja quando nós queremos, mas essencialmente quando e como o aluno queira. Né? Portanto, ou seja, claro. E vamos ter que adequar, ou seja, é uma das prioridades, como disse há pouco, uma das grandes prioridades que nós temos ao nível do marketing tem a ver exatamente com isso, com a plataforma digital, porque lá está, ou seja, a expectativa de um digital native é que a escola consiga ou esteja cá nesses canais, que é os canais onde ele funciona, está, né? Ou seja, nós temos estado a fazer esse trabalho, tem vindo a ser feito, e agora estamos a olhar nesta perspectiva de ainda, mas tem vindo a ser feito de uma forma bastante eficaz. Por exemplo, ou seja, posso dar um exemplo da comunicação que nós fazemos ao nível dos alunos do secundário que nos visitam, ou quem nós temos contacto nas ações que fazemos de esclarecimento ou de comunicação para esse target, e que depois mantemos em diferentes canais, lá está, digitais, mantemos essa comunicação nesta perspectiva de quando eles tomarem a decisão, e se for um dos cursos que nós oferecemos, que obviamente escolham o ISEG. É esse o grande desafio, não é? Ou seja, Pois ok. Basicamente eram estas perguntas. Isto, enfim, está cá há pouco tempo, deve estar com muita coisa ainda. Talvez tenha sentido fazermos esta conversa daqui a 2 anos, ou assim. Fazemos o ponto da situação e ver o que é que entretanto se conseguiu mudar. A minha percepção é que este tipo de instituições é, apesar de tudo, sempre mais... sempre depende do top, não é? Depende de quem gera, mas é sempre mais um bocadinho mais conservadora do que outro tipo de organizações. Portanto, admito que o seu trabalho não seja também tão fácil, mas também com a mudança da presidência, provavelmente com uma outra perspectiva, é capaz de o ajudar. Eu não sei, eram estas as questões, se quer dizer alguma coisa mais final, enfim, para alguma empresa ou algum potencial aluno que possa ouvir-nos, algum tipo de mensagem, não sei. Não, eu iria acrescentar só um ponto que há pouco, quando falava da diferenciação, e que é uma questão importante que nós vamos agora nesta análise estratégica ao posicionamento que estamos a fazer, e que há pouco me esqueci de referir, e pode ficar como remate desta nossa conversa, que é o facto de haver uma preocupação muito grande da escola com os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas, né? Portanto, ou seja, que faz parte do plano estratégico do ISEG, e que nós vamos também já estamos a incorporar e vamos integrar no plano de comunicação. Portanto, ou seja, e por isso esta questão do Open Minds for a Better World, neste sentido, né? Ou seja, hoje cada vez mais esta geração de digital natives, como comentava, tem muito esta preocupação de uma vida com um propósito, né? E, portanto, claro. Ou seja, e nós estamos também, nós já temos esse atributo como parte é já um atributo do ISEG, mas obviamente vamos querê-lo incorporar, e portanto, ou seja, que como mensagem final diria isso, né? Ou seja, é de facto uma universidade onde quem quer ter uma vida com propósito, numa lógica de melhorarmos o mundo em que vivemos, o ISEG é o sítio certo para fazer parte da construção desse futuro. Ok, obrigado, Jorge. Eu também acredito nisso e por isso é que também estou cá. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos.